Salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio aí do Café com Rap. Estamos aí segunda-feira naquele pique total. Hoje estamos aqui com uma das lendas do freestyle brasileiro, um cara que, rapaz, tem muita história para contar. Se você não conhece hoje, você vai conhecer. Max BO vai conversar com a gente já já. Só queria dar alguns avisos antes, lembrando a todo mundo aí que tá seguindo o Café com Rap, tem acompanhado aí os vídeos, as entrevistas. Então, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like aí, seu comentário. Mande suas perguntas aí no chat, que a gente vai ler e interagir hoje aqui nessa entrevista. Vamos lá para os primeiros avisos. Queria passar aqui rapidamente a agenda do mês. Sexta-feira passada conversamos com o Poeta, direto do Paraná. Cara, foi sensacional a entrevista. Depois que acabar aqui hoje, você volta, assiste lá. Hoje vamos falar aí com o Max BO. Sexta-feira, dia 8, tem o Rafael Yellow, um cara que se destacou aí no rap nacional, principalmente aqui no entorno de Brasília, e trabalhava como gari e descobriram o cara aí. Então, sensacional a história dele, você precisa conhecer. Dia 11 do 4 tem o The Guedes. Dia 15 do 4 a gente vai trocar uma ideia com a galera da Trindade Produções, um dos maiores estúdios aqui do DF, tem se destacado aí nas últimas produções, e eles vão contar um pouco dessa história aí pra gente. Dia 18 a gente vai gravar essa entrevista, ela não vai ser ao vivo como a de hoje, com o DJ Broda, ex-ideologia e tal. A gente vai gravar aqui num hostel em Brasília e posteriormente lançá-la, beleza? E dia 19 do 4, a gente vai conversar com a Ravena, Poesia nas Quebradas, uma exceção, hein? As lives normalmente são segunda e sexta, mas a gente vai fazer, como vamos gravar com o brother no dia 4, a gente vai fazer com a Ravena, ou no dia 18, a gente vai fazer com a Ravena dia 19, beleza? Dia 22 tem Mano Cadim, ex-realidade atual. Cara, esse cara tem uma história sensacional aqui no DF e você precisa conhecer também. Dia 25 a gente lança a entrevista com Léo do Banca DK, que a gente gravou nesse sábado agora, lá no Arqui Café. Mandar um salve aí para a galera do Arqui Café, sempre apoiando aí o Café com Rap. Então, dia 25 estreia aqui no canal a entrevista com o pastor Léo do Banca DK, beleza? E fechando o mês, a gente vai conversar com nada mais, nada menos que Thiago Jamelão, um músico excepcional aí, toca com Emicida, fez alguns back vocals agora na música nova do Câmbio Negro. Então tá aí na área, agenda de abril, beleza? Mais um aviso rapidamente, você que quer contribuir aí com o DJ Jamaica e sua família, que está passando por essa dificuldade, tá aí na tela o Pix da esposa do DJ Jamaica, você pode contribuir com qualquer valor. Se você não poder ajudar financeiramente, vai lá, deixa uma mensagem para o DJ Jamaica, tá passando por essa luta aí na vida dele e a gente torce para que ele vença logo esse problema, beleza? Então, esses foram os avisos. Se você quiser ver o Pix aí, depois você volta. No final a gente coloca de novo. E hoje nós vamos conversar com o Marcelo Silva, mais conhecido como Max BO. É um MC, rapper, repórter, apresentador e considerado aí, mano, o mestre do freestyle. Seja bem-vindo ao Café com Rap. Max BO, é uma honra te receber aqui, meu irmão. Satisfação, DG, salve, salve. Obrigado pelo convite, pela consideração. Obrigado aí todo mundo que está com a gente. É muito bom falar com você, falar sobre o rap nacional, sobre o rap de São Paulo, sobre o rap do DF. E que seja uma noite muito de energia muito boa para a gente. Vai ser com certeza. Max, como de costume, se apresenta aí para a galera, fala de onde você é. Muita gente tem se aprofundado aí nessa galera que foi a base, o pilar do movimento hip hop, e você é uma delas. A galera precisa conhecer esses artistas talentosos que a gente tem. Se apresenta aí de onde você é e como você começou no hip hop. Bom, como você disse aí na apresentação, eu nasci Marcelo Silva. Até os meus 12 anos, 13, eu só tinha esse nome. E aí
recebi o apelido de Max na rua, na minha infância e início de adolescência. Né? Nessa época eu fazia já... Eu sempre gostei de música, de arte, embora não tivesse nenhuma ligação com arte dentro de casa. A música dentro de casa era uma coisa ou outra que meu pai escutava no rádio, ou era na casa dos vizinhos. Mas eu gostava de pegar o frasco de desodorante e ficar usando de microfone, cantando as músicas do Michael Jackson e tal. E eu lembro que meu pai e minha mãe tentaram me botar num curso de violão quando era pequeno, e não deu muito certo, tal. Eu não tinha disciplina para aprender a tocar. Mas com 12, 13 anos, eu fazia um curso de teatro. E nessa época também eu participei de um festival de música numa escola que eu estudava. Foi quando eu escrevi meu primeiro rap, que foi o primeiro rap da escola, e minha sala ganhou o campeonato de música. E aí foi ali que eu decidi que música era o que eu queria fazer, né? Isso era 1992, 1993. Aí eu me tornei músico profissional em 99 e o Max BO veio no decorrer desse período aí. Vou contar, né? Mais para frente vou contar quando surgiu o BO. Mas o Marcelo Silva e o Max, né? A pessoa que sou eu, basicamente começou daí, tipo, um moleque preto da zona norte de São Paulo, né? A princípio, não tão da periferia, porque minha família morava aqui perto do bairro de Santana. Meus pais vieram em busca de melhor condição de trabalho, né? Meu pai veio do interior de Minas e minha mãe do interior de Pernambuco. Mas quando era aqui mais perto de onde eles trabalhavam das fábricas, era casa de aluguel. E aí eles conquistaram o sonho da casa própria nos anos 80, e aí a gente foi lá para o fundão da Zona Norte, né? Eu sempre falo que meu RG está aqui, né? Perialto. Perialto. Que eu sou do Jardim Antártica, mas a minha quebrada, assim, o meu quintal e sempre foi o Perialto, assim, o lugar onde eu fico à vontade. E, cara, eu tava pensando nisso hoje, assim, o que é a pessoa, né, a existência, tipo, acreditar que um sonho que aconteceu por acaso me trouxe até aqui, né? A gente tava falando até disso também um pouco antes de começar, tipo, não ter internet há alguns anos atrás, e hoje a gente poder falar e deixar registrado e falar com tanta gente. Eu me sinto muito feliz de estar onde eu estou, de saber de onde eu vim, porque eu não sei qual é o destino, mas eu sei qual é o caminho a percorrer, tá ligado? Então, acho que para também não ser fabuloso demais, para ser talvez um pouco mais direto, acho que eu sou essa pessoa, um cara que acreditou numa coisa interessante de se fazer e que tinha habilidade de fazer e que, graças a Deus, consegue fazer até hoje, né? É isso aí. É verdade. E fazer bem feito. Daqui a pouco a gente vai assistir aqui um pedacinho da participação do Max no Rua 12 com o Nocivo Chomon. E, cara, sensacional. Você que tem essa habilidade sinistra aí do freestyle, mano. E pelo menos quando eu comecei a cantar rap, que provavelmente foi próximo a você também, mas a gente não tinha tão em evidência essa parada pelo menos aqui em Brasília, da parada da batalha de rima, né? De ter várias batalhas consagradas hoje e tal. E como foi esse seu começo na batalha de rima, cara? Como que você desenvolveu essa parada do freestyle e como você enxerga hoje essa proporção gigantesca que tomou? Então, DG, é muito louco a gente falar disso, porque quando eu comecei a fazer freestyle, tipo, eu não tinha noção do que era freestyle, tá ligado? Essa minha formação familiar que eu te falei, minha mãe, ela é do sertão do Pernambuco, de uma região chamada Tuparetama. E Tuparetama é uma região que tem muito repentista, muito embolador, mas principalmente repentista, né? Porque às vezes as pessoas confundem e tal, e já aproveitar para novamente reforçar.
essa diferença, né? O embolador, ele é o cara que faz a rima de improviso no pandeiro, e o repentista é o que faz tocando a viola. A viola. Então, a região da minha mãe é uma região de muitos repentistas. Então, a noção que eu tinha da rima de improviso, inicialmente, antes do freestyle, ela vinha daí, vinha do improviso do repente. Tanto que, naquele festival que eu te falei que eu participei e que a minha escola ganhou, quando chamaram uma segunda vez, eu tinha esquecido uma parte da letra e eu fiz um improviso. Mas sem saber que aquilo era freestyle. Tipo, eu tentei me escorar na batida e improvisar ali daquele jeito. Acho que é uma coisa de tentar improvisar, mas seguindo a melodia da música que eu já tinha escrito antes e que eu tinha esquecido, do que de propriamente pensar que eu estava improvisando, sabe assim? Tipo, Entendi. fazer alguma coisa para ocupar aquele espaço do boom da caixa, né? Para mim, não era a coisa de desenvolver um improviso, era mais de desenvolver uma rima, de ocupar aquele espaço musical. E aí, depois disso, rolou, a galera bateu palma, chamaram uma terceira vez, e aí essa terceira vez foi porque minha sala tinha ganho, foi para pegar o troféu. Mas foi bem louco perceber, tipo, alguns anos depois, 1998 ou 1999, na porta do Soeto, com o Kamal, a gente rimando, eu lembro que eu levava também um gravador, às vezes eu gravava os freestyles, tipo, lembrar que, porra, velho, isso aqui foi aquela parada que eu fiz, por acaso, lá no festival da escola, tá ligado? Uhum. Tipo, eu comecei a fazer freestyle e fui desenvolvendo, comecei talvez, sei lá, em 97, mas só depois foi que eu me liguei que eu tinha já feito aquilo no festival da escola, tá ligado? Então eu acho que tem essa coisa que é um pouco não, ela pode até ser muito também, mais ligada ao que a gente traz com, não só com a nossa genética, com a nossa herança, com a nossa ancestralidade, mas também com o formato de como a gente aprende a se comunicar dentro do mundo, sabe? Tipo, é aquela coisa que faz o bebê se comunicar sem saber falar as palavras, tá ligado? Sim. Quem tem filho tá ligado, tipo, você sabe qual é o choro de fome, qual é o choro que tem que trocar a fralda, sabe? Então eu acho que a primeira vez que eu improvisei, minha noção talvez fosse um pouco essa, assim. Eu não precisava necessariamente me apegar a desenvolver uma ideia. Eu queria mais era Uhum. ocupar aquele espaço, tá ligado? Entendi. E aí depois que eu percebi que eu fazia freestyle, que eu sempre falo isso também, né? Tipo, o Brasil ele tem vários métodos de improviso, vários estilos de improviso dentro da nossa música, né? Então, o freestyle, ele é, de repente, o primo mais novo de todos eles, né? Chegou junto com o rap, que chegou um pouco depois do rap, do hip hop, da cultura hip hop. Mas por aqui já tinha vários outros, o repente, a embolada, a trova, o cururu. Já se escrevia aqueles livretinhos da literatura de cordel, tá ligado? Então, eu percebo que antes de saber o que era, eu já fazia porque entendia como uma outra expressão, tá ligado? Entendi. Eu vou dar um mute aqui E- para eu abrir minha janela, que tá um calor lascado aqui. Beleza, beleza. É isso aí, galera. Você que está chegando aí, já se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, né? Nos siga nas redes sociais. Tá aí o MC MaxBO, siga lá, porque esse cara tem muita coisa para falar para a gente. Então, quando você toma essa noção, já é com mais experiência e tal, né? De que, poxa, naquela época eu fiz, e eu acho que é algo gratificante você identificar algo tão valioso. E como você enxerga hoje as batalhas que se formam aí pelo Brasil? Qual a importância disso tudo na sua visão? Cara, eu acho que é importante para aproximar mais gente da arte, aproximar mais gente da cultura. Às vezes eu fico
um pouco preocupado com o jeito que a galera desenvolve às vezes, sabe? Tipo, acho que poderia ter trazer junto com o lance de batalhar, trazer também esse entendimento sobre tudo que envolve também a cultura hip hop, sabe? Entender a qualidade do MC, do DJ, do grafiteiro, do b-boy, da big girl, né? Saber tudo que existe antes do que tem agora, digamos assim também, né? Eu acho que é importante as batalhas se expandirem, acho que tudo que cresce é bom, é um sinal de progresso, mas acho que o progresso desordenado também, desajeitado, ele também pode ter consequências, né? Entendi. A gente vê até. É igual você comparar, sei lá, com o avanço das cidades, né? Hoje em dia a gente vê algumas inundações por aí, algumas enchentes que a gente fala, pô, é a natureza cobrando, tá ligado? Então eu Sim, entendo que a música e que o freestyle também traz isso também, sabe? Tipo, de repente, se ficar muito aberto, às vezes eu vejo que a gente corrige batalha que é ofensiva, que é homofóbico, que é racista, né? Determinadas palavras tal. Mas assim, acho que a galera também podia tentar construir sem precisar disso. Não precisava alguém podar. Se todo mundo pensasse em não usar, entende? entendi, É entendi. tipo igual Sensacional. é igual o assento especial dentro do ônibus, tá ligado? Se todo mundo tivesse educação de dar o lugar para quem precisa, não teríamos assentos reservados, tá ligado? Entendi, entendi. É verdade. Cara, e como foi o seu primeiro grupo, a sua experiência com um grupo de rap, entrando nesse movimento mais já de cantar, de show? Conta aí pra galera. Bom, meu primeiro grupo mesmo foi o Comando Criminal, né? Antes do Comando Criminal, eu tive duas tentativas, se é que se posso assim dizer, porque perto da minha casa tinha uma posse comandada pelo DJ Vandi, chamada VZN, Posse Voz da Zona Norte, e inclusive a gente teve muitas aulas lá no Voz da Zona Norte sobre rap de Brasília, a gente escutava muito rap de Brasília, tá ligado? Câmbio Negro, Baseado nas Ruas, GOG. Na época ainda não tinha o Viela 17, mas o Japão colava junto com o GOG. O Japão, a gente é amigo, sei lá, desde 1995, tá ligado? Tipo, Aham. o Japão, eles vinham para São Paulo quando ficavam lá na Zona Norte, na quebrada do Vande. Eu era o maninho de 16, 17 anos que quando não estava trampando, trazia eles para a galeria para a gente ir nas lojas e depois tomar mate antes de voltar para o morro. Então eu tenho muitas boas recordações dessa época, tá ligado? E aí eu tentei montar meu primeiro grupo. O meu apelido já era Max, já tinha Max, não tinha BO ainda. Aí meu primeiro grupo nessa época também tinha uma coisa sobre a consciência política e racial muito forte. Então eu lembro que eu Uhum. usava um jumper. Lembra aquela camisa americana que tinha uma gola assim, com botão. E atrás era do Malcolm X, tal. Então era escrito Malcolm e um X pegando fogo, tal. E aí eu pensei, cara, meu grupo vai se chamar Alma Negra Rappers. Alma Negra Rappers, porque uma coisa da alma, da atitude negra revolucionária, e rappers para manter aquele sotaque estadunidense que basicamente quase tudo tinha na época. E aí, velho, eu vi que a parada não andou, não funcionou, tipo, não participou ninguém, não consegui um DJ para tocar comigo, tal. Falei, acho que o problema está no nome, vou trocar o nome. Eu sempre tive implicância com o nome, aí resolvi mudar o nome totalmente. Né? Eu sempre falo isso, esse totalmente é importante ele ser frisado, porque eu mudei de Alma Negra Rappers para Ação Negra Rappers. E aí não aconteceu nada também, tá ligado? Então, eu já estava meio que pensando em desistir. Foi quando eu fui convidado para entrar no Comando Criminal, que era um grupo de um outro amigo meu, Criminal D e tal, lá do Jardim Antártica. E era um grupo muito bacana, tipo,
embora o nome fosse pesado, eram umas letras de rap consciência, pregando contra o racismo, pregando pela paz na quebrada, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu pensava, mano, cara, isso era o quê? 1996, 97, talvez. 96. Ou 95, 96. Bombando chacina na quebrada, várias paradas bizarras, pé de pato, grupo de extermínio. E aí eu pensando, mano, a gente tomar um enquadro na rua, com essa camisa escrito Comando Criminal, até explicar que não comanda crime de nada, é pela paz, é comando criminal, mas é contra a violência. Vai ficar embaçado. Aí eu peguei e falei, meu, quer saber? Vou sair do grupo, vou montar um grupo meu, e aí ao invés de eu pegar e manter as ideias do grupo e mudar o nome, eu mantive as ideias parecidas com o nome e mudei a realidade do meu grupo, montei o boletim de ocorrência. E aí o boletim de ocorrência era rap pesado, com crítica contra o Estado, com crítica contra a polícia, denúncia de coisa que acontecia, papapá. Esse é o retrato da realidade, foram fatos que aconteceram de verdade. Esse é o retrato da realidade, foram fatos que aconteceram de verdade. E aí o boletim de ocorrência caminhou um tempo, tipo, participamos de festival de rap, o grupo aconteceu tal. E aí chegou uma época que pintou uma modalidade nos bailes que era o lagartixa. Você lembra do lagartixa? Eu não sei, tinha lagartixa aí em Brasília? Os caras que dançavam a coreografia e tal? Não. Ó, vou te explicar então. Você lembra a música do Tio Short? Tio Short! Tio Short! Sim, sim. Tio Short! Tipo umas músicas assim, mais swingada. Aí tinha uns caras que eram uns grupos de dança, que dançavam uma parada aqui que a gente chamava de lagartixa. O lagartixa, ele chegava no baile, era tipo a capa dos discos. Eu tô travando um pouco, eu tá no pau. Tá travando um pouquinho, mas tá dando para te escutar de boa. Beleza, vamos embora. Era tipo aquelas capas do Catinguelê, os primeiros discos do Catinguelê, os caras com a calça boca de sino, usavam óculos na cabeça, uma jaquetinha de couro. E aí os caras tinham, por exemplo, o nome, vamos supor, Café com Rap. Aí os caras chamavam Café com Rap Boys. Ou os caras eram de Brasília, chamava Brasília Boys. Ou era Entendi. o nome da quebrada ou qualquer outra coisa Boys. Era uma gangue de dança. Boys. E esses caras dançavam o lagartixa, que era rodando, tinha uma coreografia assim, chegava, abria a jaqueta, tirava uma rosa, beijava, jogava para a plateia, tal. Era uma coisa bem cênica, tá ligado? E o mano que cantava comigo virou lagartixa. Falou, pô, não dá para cantar não, pô. Esse bagulho de rap aí não tá com porra nenhuma, cantar rap. Polícia querendo bater em nós, pá, não dá dinheiro. Vou virar lagartixa. Aí virou. Aí o DJ largou também. Aí eu fui convidado para um grupo chamado Cartel SP. E aí, quando eu entrei no Cartel SP, entrei para fazer segunda voz. Mas no Cartel SP já tinha o Marcel Função, que era o líder do grupo e tal. E naquela época ele falou o quê? Ele falou, pô, Max, já tem o Max de Castro e o Max do DMN. Por que você não bota o sobrenome BO? Aí eu falei, pô, mano, quer saber? Vou abraçar o BO. Aí botei, ficou Max BO e tal. Mas nessa época também, o que acontece? Eu já fazia freestyle, que aí isso já era 97, 98. Então eu peguei o BO, que veio do boletim de ocorrência, mas transformei o BO em Brasil original, ou brasileiro original, fazendo uma referência e uma homenagem às modalidades de improviso que a gente tem no Brasil. Tá ligado? Uhum. Foi daí que consolidou meu nome artístico, digamos assim.
Caramba, muito louco. E você imaginava, você tinha alguma aspiração de ir para a TV, virar apresentador? Como que isso aconteceu, cara? Então, velho, tipo, eu não vou dizer que eu tinha, porque eu não tinha, não. Mas eu sempre pensei na possibilidade e sempre quis estar o mais preparado possível, sabe? Quando eu penso que alguma coisa pode acontecer sobre o que eu quero fazer, eu tento estar o mais preparado possível. Por exemplo, eu sabia que se uma hora eu pintasse alguma coisa para fazer na televisão, eu tinha uma grande chance de me dar muito bem, porque eu já tinha feito teatro, eu já tinha participado de atividades envolvendo câmera, etc. e tal, atuação. Eu tenho essa desenvoltura de não ter problema em trocar de câmera, de falar com um ponto no ouvido e tal. Agora sim, por outro lado, eu não esperava que ia ser tudo inicialmente tão maluco como foi ter começado com a Rede TV, né? Com o MC Repórter fazendo Sim, rima de recordo. improviso, entrevistando os outros. Tipo, se você parar para me perguntar, por exemplo, se eu esperava isso, realmente não. Então, acho que de repente, para fazer depois Humanos e Minas, ter feito MC Repórter antes foi muito bom, sabe assim? Tipo, Uhum. e até mesmo o DG, para entender também uma parada, né, cara? Olha para você ver como é que é louco isso. Talvez ter feito o MC Repórter tenha sido mais difícil que fazer Humanos e Minas. Mas, por outro lado, o MC Repórter eu estava bem mais perto de mim do que o Humanos e Minas. Não porque o Humanos Caramba, e Minas. É óbvio que o Humanos e Minas é do rap. Mas quando eu digo tá mais perto de mim, mais perto do freestyle, mais perto do jogo de cintura, do mecanismo que eu já estou habituado a desenvolver, entende? aham, Tipo, eu vou no final, eu vou no encerramento de uma novela, eu vou no lançamento de um filme, vou na final do campeonato da Várzea ou numa festa de bacana, eu só preciso improvisar sobre o que eu tenho que fazer. Só preciso saber a pauta e decorrer sobre ela improvisando. Então eu acho que conseguir entrevistar os outros fazendo freestyle me garantiu ter mais tranquilidade para fazer Humanos e Minas depois. Que o mecanismo é entendi. outro, tá entendendo? Tipo, ler a ficha. Ah, hoje a gente vai receber o DG, então vai ter uma reunião de pauta, vai ter uma leitura de roteiro, sabe? Eu vou receber o roteiro, eu vou dar uma editada do jeito que eu quero fazer as perguntas, às vezes eu não quero perguntar do jeito que está no roteiro, mas é um outro mecanismo. Agora, se eu Entendi. já estou preparado para, de repente, sair de uma roubada improvisando, sair da roubada com o roteiro escrito no papel, me parece bem mais fácil, tá ligado? Entendi. É como se fosse um tema, né, que te desse, então, no caso. Exatamente, porque assim, no Manos e Minas, por exemplo, eu sinto que os meus desafios foram outros, né? Fazer uma parada com plateia. Tipo, eu já vim do MC Repórter com a câmera, saber que a câmera tá Aham, ligada e no tempo que tá ligado tá na minha mão, né? E às vezes o entrevistado na rua é um cara que não vai responder outra pergunta. É um cara que se eu perguntar errado vai se chatear se eu trocar o nome dele, então também tem que parecer dinâmico o tempo todo. Agora, na gravação do programa, se de repente eu sinto que eu já vou começar e eu vou ter um traquejo, tá ligado? Inclusive, se eu percebo que eu vou ter um traquejo, eu peço pro diretor já segurar a gravação e volta de novo, sabe? Porque tá tudo entendi. ali preparado para aquilo. Então eu acho que os meus desafios no Manos e Minas foram, por exemplo, o quê? Fazer o programa no teatro com plateia e depois fazer no teatro sem plateia. Aí sair do teatro e ir para o estúdio com plateia e depois ir para o estúdio sem plateia, sabe? Percebo que relacionado à televisão em si, assim, os desafios do MC Repórter foram maiores, mas por outro lado, pelo fato de ele estar ligado ao freestyle, eu consegui absorver da melhor forma para apresentar humanos, tá ligado? Entendi. Para quem não conhece, galera, eu vou botar um trechinho aqui para você ver
Como que era desafiador a parada. Salve, brothers, vou seguindo com o verso da rua, porque a semana de moda em São Paulo continua. Vou falar com uma galera com exclusividade, sou o MC Repórter, na batida da cidade. Rap é fácil de fazer, é só a rima e o beat. Agora o rock é mais difícil, precisa a banda e a pitch. Fala pra gente essa coisa, essa moda que alucina, porque esse é o maior da América Latina. Eu não tenho a menor ideia, eu sei que nego tá pirando nisso de uns tempos pra cá, eu quero ver onde é que esse negócio vai chegar. Agora fala se você não tem a menor ideia, o que a pitch tá fazendo de novidade. Ó, deixa eu tirar aqui que pode... Cara... E é engraçado que você vê rolar, que tá demais, cara. que o entrevistado tenta acompanhar, né, na rima e tal. Esse dia, inclusive, eu achei que você ia deixar passar mais, porque para mim... Não tô te ouvindo. Ó, tá me ouvindo, não? Deixa eu ver aqui. Voltei? O meu fone caiu. Alô, som. Só um minutinho aí, galera. Tá me ouvindo aí? Tá saindo áudio? Tá? Tô te ouvindo. Deixa eu ver aqui se foi meu retorno que saiu aqui, rapidinho. Deixa o vídeo rolando enquanto isso. Você tá me ouvindo aí, Francis? Rodrigo, meu filho. Ó, a Francis falou que tá ok. A Francis, foi meu fone aqui que caiu. Francis, né? Que tem também o grande Francis Ford Coppola. Voltou o fone? Tá na minha mochila. Foi meu fone que bugou aqui. Deixa eu só trocar o cabo aqui. Mas eu coloquei o áudio aqui na TV, como eu estava falando, ali o engraçado é que, na maioria das vezes, o artista tentava te acompanhar na rima, né? Pois é, cara. Isso era uma parada muito engraçada. E às vezes acontecia, né? Tipo, da pessoa conseguir, da pessoa não tentar e não prestar atenção. Você tá me ouvindo legal agora? Tô. Esse dia, por exemplo, foi um dos mais legais, assim, porque mais para frente eu entrevisto a Fernanda Young. E nessa época ela tinha um programa chamado Irritando Young. E eu sabia que, por exemplo, eu ia conseguir fazer uma coisa legal, porque ela poderia não ter nenhuma convivência com freestyle, tá ligado? E aí eu fui, entrevistei ela e ela, gostei de você, rapaz. E aí eu peguei no final e falei, como é que é? Então, para ficar registrado, que bom que aqui ninguém ficou irritado, tá ligado? E para mim foi muito marcante ter feito esse daí. Essa época também do MC Repórter era muito louco porque era isso, tipo, eu não era aquele repórter igual de outros programas humorísticos que tinha até na própria emissora, que já chegava intimidando o entrevistado, tá ligado? Eu gostava de chegar e falar, eu sou o Max, eu faço rima de improviso, eu tenho um quadro no Brothers, o programa do Supla e do João, que é o MC Repórter. Você me dá uma entrevista? Aí a pessoa, mas aí a pessoa vê o loginho da emissora. Da Rede TV? Aí fala, mas não é zoeira, não, né? Eu falo, não é zoeira. A diferença é que eu vou te perguntar rimando. Aí. Mas eu não sei rimar. Não, mas você não precisa rimar. É só você dar entrevista. Responder. E aí tinha uns que você perguntava, tal. Sei lá. Salve, salve família, vou dizer para você que está assistindo eu aqui com o meu mano DG. Meu rap é de improviso e na estrada é sem step. Qual é a sua emoção de estar aqui no Café com Rap? Aí faço a pergunta, aí o entrevistado pega e começa. Eu estou muito feliz que hoje estou falando com você. Aí o cara nem entendeu a pergunta, nem respondeu e nem fez a rima, tá ligado? Mas, tem um episódio muito louco, mano, inclusive envolvendo Brasília também, que foi o seguinte. Tu lembra uma vez que teve um jogo Brasil e Portugal, em Brasília?
Lembro Foi um sim, amigo. foi aqui no Gama, no Bezerrão. Exatamente. Eu fui cobrir esse jogo aí, tá ligado? O Aham. MC Repórter. E aí, velho, chegou no aeroporto de Congonhas, a gente viu o Mauro Naves. O Mauro Naves estava embarcando também para Brasília para transmitir pela Globo. E eu sabia que o Brasil, né, já tinha estudado o Brasil, como é que estava ali naquele período nos Jogos Sul-Americanos e tal. E faziam 3 jogos que o Brasil não marcava gol em território nacional. E aí eu fui lá, falei com o Mauro Naves, perguntei se ele dava a entrevista, ele falou que dava, tal. Aí cheguei nele. Depois de uns chutes para fora e batidas na trave, eu quero saber aqui do amigo Mauro Naves. Faz tempo que a seleção não marca do lado de cá. Mauro Naves, é hora do Brasil desencantar? Aí, mano, falei e mandei o microfone para ele. Quando eu mandei, DG, ele devolveu. Eu tô indo para Brasília, ainda não sei como vai ser, mas como eu sou pé quente, o Brasil não vai perder. Se vai sair gol ou não, só sei quando chegar lá, mas eu confio no Brasil, principalmente no Kaká. Mano, Caraca! ele acabou comigo, velho. Ele acabou comigo. Porque aquela parada que eles ficam quando eu faço a rima entrevistando, foi o que eu tive com a resposta dele, porque ele botou tudo direitinho, certinho ali na métrica e eu não esperava, tá ligado? Aí eu fiquei sem ter a continuidade. Eu peguei e falei, mano. Aí ele, não, mas eu confio no Brasil, principalmente no Kaká. Aí eu peguei e falei, então me fala dessa emoção brasileira, verdadeira, qual é a sua sensação com a emoção com a seleção brasileira? Falei um negócio assim, tal, meio superficial, tá ligado? Meio qualquer coisa. Aí ele, minha sensação é de um momento muito especial e não sei se você vai entrar porque ainda está sem a credencial. Que eu tinha falado para ele antes que eu estava sem a credencial. Ele ainda me deu um esculacho, velho. Tipo, Caraca! porra. Mas depois a gente se encontrou lá dentro, cobrimos e etc e tal, e foi mais barato. E quando você recebeu essa proposta para o MC Repórter, cara, foi muito tenso, porque assim, a abertura e a entrada da MTV, ou da MTV não, da Rede TV, era com pessoas que já estavam na mídia e tudo. Você se sentiu, como você se sentiu ao entrevistar essas personalidades? Como que você parou e falou, cara, e agora? Eu tô aqui e tenho que fazer. Então, eu sempre tive muita liberdade com relação a isso, né? Primeiro porque, assim, uma parada muito louca de se falar, um nome, é óbvio que tem vários nomes interessantes aí. Francis tem razão, deu um BO no Max, o Mauro Naves mesmo. Quase bati minhas naves com o Mauro Naves. Foi o seguinte, cara, muitas pessoas importantes para essa parada, o próprio Supla, o João, o Fábio Imbu, o Kiko Costato, mas uma pessoa fundamental foi o meu amigo e meu irmão Paulo Napoli, que inclusive foi um dos caras que comigo fundamos a Academia Brasileira de Rima, que foi o primeiro grupo de improviso no Brasil e tal, de freestyle, né? E o Napoli trabalha com jornalismo, então ele estava envolvido nesse projeto do MC Repórter, e ele quem me convidou inicialmente para fazer um piloto e etc e tal. Então, de cara, vindo de uma pessoa que eu tenho um grande amor, uma grande amizade, e por mim somos realmente grandes irmãos, de cara eu topei participar, né? Aí, quando eu puxo isso, de repente, para a minha trajetória, não apenas como MC, como cantor de rap, como artista e tal, mas como indivíduo, como uma pessoa que acredita em determinados valores que ainda são necessários, né? Dentro do nosso coletivo, não dá nem para dizer dentro da nossa sociedade, porque existem várias sociedades, a nossa e a deles e a dos outros. Então, dentro do nosso coletivo, eu também deixei bem entendido que eu ia entrevistar as pessoas por quem eu tinha uma determinada admiração, sabe? E também poderia ter algumas pessoas que eu não tivesse admiração, única e exclusivamente por não conhecê-las, mas gente que eu considerasse idiota, eu não iria entrevistar, sabe assim? Uhum.
Por exemplo, o MC Repórter entrevistou artista iniciante de avaliação. Entrevistou. Gente legal, fazendo o seu trabalho, no corre igual a mim, igual a você, igual a todo mundo. Que amanhã pode ser um grande ator. Até agora não trouxe nada que me desabone, então, tranquilo. O MC Repórter entrevistou atores dos anos 80, 90. Entrevistou porque a pessoa que criou o MC Repórter, que faz o personagem, era fã desses atores. Tenho que perguntar a eles, sabe? O MC Repórter não entrevistou o cara mega playboy, filho do dono da rede de supermercado, que anda no Jockey Club todo final de semana no seu cavalo, sabe? Não. Uhum. Então, eu consegui equilibrar, acho que de uma forma que pelo menos eu considerei honesta, assim, tipo, eu entrevistei, inclusive, gente que não dá entrevista para emissora, tipo, a entrevista não ia ao ar porque existem impedimentos burocráticos, contratuais, jurídicos, processo e tal, mas a pessoa gostar de mim me deu a entrevista, sabe? Tipo, e posso dar exemplos, por exemplo, Zezé de Camargo. Zezé de Camargo, fui entrevistá-lo uma vez e fiz a entrevista, ele gostou, me respondeu. Eu sabia que ele tinha feito recentemente uma cirurgia no coração, tal, e aí eu perguntei alguma coisa. Ô Zezé, e a vida é cheia de tanta emoção, mas fala aqui para mim, tá bom seu coração? Aí ele, graças a Deus! Parecia que eu estava na campanha da Marabras, tá ligado? Mas... Aí não foi ao ar. Não foi ao ar, beleza, mas ele me deu a entrevista, ele gostou, ele saiu feliz, eu também, sabe? Então eu entendo que isso também é aquela coisa que você acaba levando para a prática. Tipo, às vezes você chega para entrevistar uma pessoa assim, que não dá entrevista para aquela determinada emissora, e a própria equipe fala, pô, mas esse daí não adianta gravar que não vai para o ar. Não, galera, vamos gravar para mostrar para os caras como é que a gente é foda. Até o que tem processo lá com a gente, ele fala. Tá ligado? Porque o programa de maior audiência na época era só fazendo vergonha nos outros, tá ligado? Fazendo vexame, fazendo piadinha esdrúxula. Você tá ligado? Sim. Cara, eu lembro a primeira vez que eu vi esse quadro no Brothers. Tipo assim, como eu tava cantando, mexendo com isso, cara, o tanto que eu me senti representado, eu falei, caraca, eu não vou perder um agora. Caraca, tem um cara entrevistando e rimando lá na TV, olha, ó, tá vendo? Assim, a alegria que eu senti, tenho certeza que outras pessoas também do movimento sentiram. Cara, sensacional demais, cara. Olha aí, manda um salve aí pro DJ Regis. Um abraço aí, meu parceiro. Max, então bora ver um pouquinho. DJ. A gente contou um pouco já da sua história aí, bastante coisa, mas você não é um cara que está parado no tempo, né? Vamos falar um pouquinho dessa participação aqui? Bora. Vamos tocar ela aqui e depois a gente comenta. Yeah. Laroie, meu pai, abre os caminhos dessa arena. A rua é minha área, eu sempre tô em cena, aprendendo o que a vida ensina, medindo sem trena. Quem pensa diz que compensa, ao invés de vale a pena. Das Palmas de São Moisés, antiga Rua 2. As tretas com a Rua 10 vieram só depois. Atento no meu convés, no foco não no close. Juntei a 2 pra 10, tô voando na Rua 12. A zona de conflito ferve, onde o delito e a verve dividem luz e sombra e bombas explodem em Kiev. Também não sou coveiro, nem bode expiatório, mas nesse seu paradeiro todo dia é um velório. Criei bastante calo, foi pra não tomar calote.
O plano de quem tá no asfalto é cair no malote, sem mandar pôr a mão pro alto e sem passar trote. Não peço cotação pra boy quando eu falo boicote. Às vezes seus caminhos não se abrem porque você fecha com quem não fecha com você. Palavra é gasolina e meu rap é maçarico. E pra ser épico tem que saber aonde é o pico. Olha aí. Antes de você falar, vou aproveitar e colocar essa pergunta aqui, que aí já emenda tudo, porque fica mais fácil. Vamos lá. Fala, DG. Satisfação, meu irmão. Agradecido demais aí pela participação nessa entrevista desse gênio da cultura hip hop, Max B.O., um gigante da nossa cultura, tem que ser respeitado, valorizado. Foi um parceiro gigante do tempo do real hip hop lá com o nosso amigo Freitas. Mas quero saber, então, Max, o que você acha hoje da informação que chega na molecada? Porque antes nós tínhamos ali, você era envolvido e a informação era de qualidade. Ali nos anos 90, 2000, nós tínhamos boas informações. Você acha que hoje a informação continua chegando com a qualidade que tínhamos? Um abraço, meu irmão. Sucesso para você e muita saúde. Salve, salve, Portela, mano. Satisfação total. Bom, posso responder já, DG? Fica à vontade. Cara, eu fico pensando que hoje em dia falta um pouco mais do trabalho de base, né? Antigamente, por exemplo, tudo isso que a gente escuta hoje nas músicas, na maioria das músicas, já acontecia antes, tá ligado? Só que as coisas que a gente escutava nas músicas de antes, tipo, a boa parte de um rap e tal, hoje em dia não se escuta. Então eu entendo assim, eu vejo que a parada é como se fosse um bolo que tem 10 pedaços, mas um pedaço só tem a cereja e todo mundo quer o pedaço que só tem, só por causa de uma cereja. Então, os outros 9 pedaços estão desassistidos, tá ligado? O meu entendimento é meio que esse, assim, porque, querendo ou não, mano, se a gente for falar abertamente da música de protesto, da música de amor, da música de putaria, da música de meditação, elas sempre existiram todas o tempo todo. Agora, hoje em dia, eu entendo que existe uma política do esmagamento, digamos, tá ligado? Porque hoje em dia você não consome muita música de protesto, você não consome, ou melhor, consome, mas você não consome muitos artistas. Parece que é nomeado um ou outro que já responde por todos os outros, né? Acho que é mais ou menos por aí. E, poxa, você vem fazendo essa participação no Rua 12 aí, nessa linha de mensagem fortíssima, né, cara? Como é para você enxergar esse trabalho aí que o Shomon faz, né? Essa oportunidade que ele dá, e como você falou, a base, trabalhar na base, eu vejo que você também tem bastante trabalho em escolas, né? E tá dando palestra, falando um pouco disso tudo. Então, você acha que tá faltando mais a galera parar de reclamar de que não tem música de protesto ou trabalho e botar a mão na massa mesmo e fazer, mano? Olha, eu acho que assim, precisa. Acho que não é nem questão de botar a mão na massa mais e fazer, é de ter condições para a galera fazer, tá ligado? Porque, por exemplo, antigamente, até antes mesmo da gente nascer, nos anos 70, digamos, quando o Chitãozinho Chororó vendeu 1.500.000 cópias da música do Fio de Cabelo, tá ligado? Foi 1.500.000 pessoas que foram à loja de disco e voltaram com aquele vinil debaixo do braço. Tá ligado? A gente tá falando dos anos 70. Quando surgiu o advento do CD, por exemplo, que um artista ia no programa de domingo ganhar o disco de ouro ou o disco de platina das suas milhares de cópias vendidas, aquela época não significava necessariamente
que aquele número de vendas correspondia ao número de pessoas que estavam ouvindo aquele disco em casa. Por quê? Porque era um pacto entre a gravadora e os lojistas, o Carrefour, esses mega, sabe? Por isso que, por exemplo, um lançamento, em 3 meses, abaixava de R$ 25,90 para R$ 4,90, R$ 4,99. Porque os caras nunca saem no prejuízo. É difícil um artista independente pegar e produzir um disco com 12 faixas, pagando estúdio, pagando convidado, mixagem, masterização, depois ele mandar ainda fazer 1.000 cópias e ter que pagar, sei lá, 8, 10 mil para fazer 1.000 cópias, se ele quiser ainda ter um encarte legal, sabe? Mas pensando que, por exemplo, 10 mil reais, 1.000 cópias de disco, cada disco custa 10 reais. Só que o cara que encomenda 1 milhão de CDs, ele paga R$1, ele paga 50 centavos. Que é esse cara que sai de cara vendendo por R$ 24,90 e quando ele termina vendendo por R$ 4,99, ele ainda está ganhando 10 vezes mais. Ainda tá louco. Tá ligado? E hoje em dia, como a música tá medida aqui, tá ligado? Tipo, como você entra no canal para ouvir uma música e ele te desvia para um outro lugar, surgem alguns artistas que você nunca viu na vida e o cara já surge consagrado. Tá ligado? Agora, pensando assim, toda essa música popular, quando eu digo popular, não é uma música popular, toda a música conhecida hoje, tipo, desde o funk ao rap mais comercial e a música que faz o filho do Leonardo, do Sentadão, Quicadinha Rebolada, falando de tudo isso já existia antes também. Mas antes também existia o rap tipo de protesto. Você ligava a televisão, você via o Partido Alto, você via o samba de break, sabe? Se você liga a televisão hoje, você vai ver o samba, são basicamente os mesmos. Tipo, o cara saiu do Big Brother do ano passado, lá da Juliette, o cara canta a música Batom de Cereja, Eu Bebo, Você Beija. Até hoje a música de trabalho dos caras é a mesma, tipo, 2 anos depois, velho. Tá ligado? Então, tá difícil chegar na galera, porque tá difícil chegar em todo mundo. Às vezes você fala com teu amigo, você fala, pô, você viu a parada que passou na televisão? Aí o cara fala assim, não, nem televisão é em casa. Televisão em casa é o monitor para ver o Netflix, para jogar o videogame. Mas e as famílias que ainda estão em casa, que só assiste a Globo, a Record, a Band, o Brasil Urgente, o Cidade Alegre, a Vela nos Tempos do Imperador, sabe? Essa é uma parcela muito grande de gente e que às vezes a gente não liga para essa galera e faz parte do desaprendizado, tá ligado? Tipo, você não precisa estar por dentro da guerra na Ucrânia, tá ligado? Se você entender pelo menos o porquê que o asfalto na tua rua tá fudido, sacou? Entendi. E acho que o rap tem essa função de puxar essas ideias. Diga lá, essas ideias. Falando, cara, de mais um programa, Manos e Minas, que foi referência por muito tempo. Você acha que falta o movimento em si aproveitar a internet, sei lá, canais do YouTube, por mais que nós tenhamos hoje podcast, esse tipo de entrevista como eu faço, né, o canal, você acha que afastou um pouco do rap ter esse espaço igual teve o Manos e Minas, ter um espaço mais firme, assim, mais consolidado? Olha, meu velho, para te falar sinceramente, eu acho assim. Primeiro, acho que a cultura hip hop, o rap não tem culpa de nada nessa história. Acho também, querendo ou não, eu sei que pode até ser meio triste o que eu vou dizer, mas é a realidade e sinceridade primeiro, gentileza depois. Talvez o Manos e Minas também tenha sido um grande acaso de ter existido, e inclusive na TV Cultura. Por quê?
Era um programa realmente muito forte. O único programa da TV brasileira sobre hip hop na TV aberta, né? Onde as pessoas podiam assistir de vários lugares do Brasil, onde podiam assistir pela internet, onde tinha reprise. Mas você imagina, um programa que brigava entre a terceira e a quarta melhor audiência da emissora, que às vezes brigava entre a terceira e a segunda melhor audiência da emissora, só perdendo para programas tradicionais como Viola Minha Viola, O Senhor Brasil, Roda Viva, né? Talvez merecesse uma atenção e um carinho um pouco maior. Aí você fica pensando, poxa, é um programa que podia existir na TV aberta comercial, né? Porque, por exemplo, Manos e Minas na TV Cultura não podia vender comercial. Mas a TV aberta, por mais que tenha audiência, será que é isso que ela quer construir? Qual emissora você vê um programa como Manos e Minas? Sabe? Isso é muito delicado. Tipo, você parar para entender que o Manos e Minas é um agente transformador de muitas pessoas que o sistema, inclusive, também não quer que se transforme. Sabe? O Manos e Minas, ele era o único entretenimento de um sentenciado extra a visita e o banho de sol. Para você ter uma ideia. Caramba. Nas unidades prisionais, sistema prisional, a comunidade carcerária assistia a Manos e Minas. Eu digo isso por experiência própria, de ter parentes privados de liberdade, de ir visitar, chegar na penitenciária, televisão, todas as TV ligadas no Manos e Minas, sabe? E aí você percebe que, por exemplo, período que o Manos e Minas saiu fora do ar. Saiu fora do ar porque o presidente que entrou confundia Cocoricó com Vila Sésamo, dizia que o programa ele não gostava, mas sabia que era um programa importante, sabe? Aí depois, quando volta, tem que fazer um corte. Tem que fazer um corte de quê? Um corte pessoal. Ou seja, um corte financeiro. Tem que cortar tantos R$1.000 e ali manda um diretor embora, sei lá, que vale aquilo lá. Não, tem que cortar 4 pessoas. Então podia cortar o Eric J, o diretor e o produtor e acabar o programa, ou podia cortar os 2 dançarinos e as 2 dançarinas. Foram cortados os dançarinos e as dançarinas, entende? Que é uma coisa de tentar mesmo ir amputando as possibilidades de se produzir a cultura, se produzir a arte. Tem 2 repórteres, vai ter que mandar um embora. Eu assumo fazer a reportagem. Mas não vai pagar mais. Não, tudo bem. Só que o programa não pode ficar com a reportagem a menos, né? Ou seja, DG, era mais ou menos como tudo que a gente faz. Fazer o Manos e Minas na TV do governo é igual você depender do governo para fazer o evento de rua. Tá ligado? Você pedir 10 banheiro químico, vem 4. Você pedir monitor IPA e só vem metade. Você pedir luz e não ter luz, e aí você consegue o amigo do lado que empresta, tá ligado? É mais ou menos nessa pegada, assim, ficou? Mas, enfim, fico pensando nisso. Como seria um programa de rap na TV aberta hoje? Será que se ele existisse também, ele ia ter essa função que o Manos e Minas sempre teve? Ou ele ia ser mais parecido com o que a gente vê que já domina hoje os streams e as plataformas de música? Entendi. Sensacional. Max, e quais são os seus planos? Veio Rua 12 aí, quais as novidades que você tem preparado aí? Eu estou escrevendo músicas novas. Agora que a pandemia deu uma amenizada, né? Porque a galera já tem muita gente que acha que acabou, mas não acabou ainda. Eu estou pensando em retomar devagarinho o meu show, porque eu estava com o show pronto, tinha acabado de lançar um disco quando a pandemia começou e eu tive que dar uma segurada. Mas também estou trabalhando bastante com artes plásticas, tenho um trabalho de colagem que começou com cola, papel e tesoura, igual esse da Maria Bethânia aqui é meu. E
Agora estou trabalhando com resina epóxi, montei aí o acervo da minha primeira exposição individual, já está quase tudo pronto. Ainda não tem data, não tem lugar, ainda estou concorrendo atrás de uns projetos aí para fazer, mas estou bem otimista e ansioso que daqui para um mês e pouquinho já tem alguma boa novidade. Estou apresentando um lance muito legal aqui em São Paulo, chamado Essa Noite Se Improvisa, na Praça das Artes. Inclusive, nessa quarta-feira tem com o DJ Nato PK, o Mano Mones e o Raj, e mais uma galera que se inscreve para participar na hora. Então tem muita coisa também que eu não sei o que tá ligado? E até novembro a gente vai fazer uma vez por mês essa atividade. A princípio, minhas paradas são essas, tipo, gravei já umas músicas novas que eu pretendo lançar em breve, algumas que eu já tinha gravado até no passado que não lancei, todo mundo me cobrando a música com o Nego Max e tal, mas assim que sair já vou colocar uma na sequência da outra. Massa demais. Ó, cara, e quem quiser acompanhar meu projeto de colagem, chama Colarte1, @Colarte1 no Instagram, Colarte1 por extenso, Colarte1. Beleza. Max, cara, eu estou muito feliz de trocar essa ideia com você. Tenho certeza que quem vai assistir depois aqui vai ser enriquecido um pouco com essa cultura que a gente faz parte. Dou graças a Deus aí pela internet, por essas conexões que a gente pode fazer através de um direct, que foi como eu fiz com você. Fico feliz demais por contribuir. Sei que muita gente precisa conhecer ainda mais dessa cultura, de muita gente que às vezes não teve tanta facilidade quanto nós temos de lidar aqui com um programa, um software. A gente sabe disso tudo. Queria te parabenizar demais por tudo que você fez por essa cultura, que para o Café com Rap é uma honra recebê-lo aqui. E deixa uma mensagem aí para a galera que está curtindo, que vai curtir depois. Valeuzão, meu irmão, muito obrigado pelo carinho e a troca de ideia. Agradeço também nossa plateia que agora está nos assistindo. No repente, vou dizer que foi lindo esse encontro que foi especial, de São Paulo ao Distrito Federal. Vou deixando aqui bem serelepe. Esse é o meu muito obrigado. É BO com vocês, Café com Rap. É nóis, família. Sem palavras mesmo. Valeuzão. Muito obrigado. Espero vê-lo aqui em Brasília para a gente tomar um café e gravar mais uma entrevista. Demorou. Vamos sim, que aí eu vou falar de umas paradas que ficou para trás da minha atividade no Samba Paulista. Olha aí. Então, galera, tá aí na tela, ó, @MCMaxBO. Sigam muito, esse cara merece demais. Sigam o Café com Rap, se inscreva aí, deixe seu comentário. E lembrando a vocês que sexta-feira a gente está de volta. Max, muito obrigado mais uma vez. Satisfação total, máximo respeito. Estamos aí por que precisar. Valeuzão, DG. Eu também estou aqui porque precisar. Conta comigo. Obrigado, galera. Nos vemos em breve. Falou. Axé. É isso aí, galera. Que bate-papo legal. Muito obrigado aí ao Max BO participar, dar essa entrevista para a gente. Olha aqui, deixa eu ver aqui, mandar um salve aqui para a galera da Saif Sentimentos da Alma, meu amigo poeta que conversou com a gente segunda. Galera, pesquisem muito, depois vai lá. Aí, ó, é verdade. Depois vai lá, pesquise muito, procure saber. Um abração aí, DJ Regis, muito obrigado, meu parceiro. Semana que vem tem entrevista aí do Léo, Banca DK, falando mais de você lá na entrevista do que da gente. Um grande abraço. Galera, lembrando a vocês, mais uma vez, a agenda do mês aí na tela para você. Olha, rapidão. Muita gente boa para trocar ideia aí. Lembrando a vocês também do Pix do DJ Jamaica, tá aí na tela. Então não deixe de contribuir, de mandar sua mensagem, sua positividade para o DJ Jamaica. E vamos com tudo. Semana que vem, não. Sexta-feira tem mais Café com Rap na área. Muito obrigado a todos pela audiência. Muito obrigado pela participação. Sexta-feira estamos de volta. Fui. Valeu!